Olá, amigos e estudantes. Estou aqui novamente para que juntos possamos aprender um pouco mais desse assunto empolgante que é o esquema de evolução e que atualmente estamos passando pelo quarto estágio do período terrestre. E vamos à nossa pergunta: como a nossa forma humana, aqui já na região química do mundo físico, foi preservada da destruição pelo fogo na época lemúria, a terceira época desse período terrestre? Vamos retroceder ao tempo para dizer que a atmosfera da Terra lá na época lemúrica era quente e vaporosa, parecida à névoa ígnea do período lunar, porém mais densa. Já a crosta terrestre começava a adquirir dureza e solidez em algumas partes, mas noutras estava ainda em fusão, ou seja, a Terra já havia formado algumas incrustações e havia endurecido em certos lugares, ao passo que a atmosfera era idêntica a uma densa neblina. E todo esse mar de água era misturada com inumeráveis elementos químicos em ebulição, ou seja, entre essas ilhas de crostas dura havia um mar de água em ebulição e erupções ardentes que lutavam contra a formação da crosta que progredia e que, rodeando, os aprisionava. Havia muitos vulcões e muitos cataclismas. Naquela época, vivíamos sobre as partes mais duras e relativamente resfriadas, entre bosques gigantescos e com animais de enorme tamanho. Procurávamos viver nas partes mais densas das vegetações para nos protegermos do excessivo calor, ou seja, procurávamos viver sobre as partes mais duras e relativamente resfriadas. De posse desse momento evolutivo do ser humano, agora podemos responder à pergunta acima. A forma humana foi preservada da destruição pelo fogo na lemúrica pela glândula pineal, que naquele momento e naquela época funcionava como um sensor de calor, automaticamente impulsionando o corpo denso para longe da fonte de calor. Ali se formava o esqueleto, mas havia em nós um grande poder de modelar a carne do nosso corpo denso. Ao nascer, podíamos ouvir e tínhamos sensibilidade tátil. A linguagem era de sons análogos aos da natureza. Na época lemúrica, nada conhecíamos sobre o corpo denso e nem sequer sabíamos que tínhamos um corpo denso. Do mesmo modo que hoje não sentimos que temos estômago quando está em boa saúde. Quando nos aproximávamos de lugares onde não podíamos suportar o calor, o órgão, o que depois degenerou e hoje é a glândula pineal, era uma espécie do sentido de tato que assinalava para nós o perigo. E assim, o corpo denso automaticamente se moviam para um lugar mais seguro. Repare que a glândula pineal nunca foi um olho, mas sim o órgão em que se localiza a percepção do calor e do frio, faculdade atualmente distribuída por todo o corpo. Assim, finalizamos as explicações a esta pergunta, mas consulte neste link a obra básica do conceito Rosa Cruz do Cosmo,
onde tem um capítulo que trata do esquema da evolução e aborda com mais detalhes a época lemúrica. Inscreva-se, ative o sininho para não perder novos vídeos sobre os assuntos da Fraternidade Rosa Cruz, complementando os seus estudos e auxiliando a tirar dúvidas das lições dos cursos. Para maiores informações, clique neste link e siga-nos nas redes sociais. Qualquer dúvida ou sugestão de outros assuntos, nos mande um e-mail, uma mensagem em nossas redes sociais que estão assinaladas aqui. Muito obrigada e que as rosas floresçam em vossa cruz.